Você já se perguntou se Satanás é um ser real, com chifres, tridente e cheiro de enxofre, ou se ele é apenas uma metáfora para o mal que existe dentro de nós? Essa pergunta aparentemente simples tem mais poder do que você imagina, porque a forma como você enxerga Satanás revela, na verdade, como você enxerga a si mesmo. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Prepare-se para questionar tudo o que você aprendeu. Este não é uma pregação tradicional. É um chamado ao despertar espiritual, um convite para abrir os olhos da alma e enxergar além da letra, além do medo, além das imagens que nos ensinaram desde criança. Muitos cristãos acreditam firmemente em um diabo literal, um ser espiritual, consciente, que atua neste mundo para nos desviar de Deus. Para eles, essa figura representa uma força antagônica explícita, um inimigo declarado, que busca ativamente a ruína da humanidade. Essa visão muitas vezes é alimentada por narrativas que descrevem batalhas cósmicas entre o bem e o mal, onde Satanás é o líder das hostes demoníacas, sempre empenhado em tentar e corromper os seres humanos. Acredita-se que ele é a fonte de todo pecado e sofrimento no mundo, e que sua influência maligna é palpável em eventos catastróficos, em atitudes perversas e na propagação da incredulidade. Para esses crentes, a existência de um diabo literal é fundamental para a compreensão da batalha espiritual diária e da necessidade de vigilância constante e de apego à fé. A ideia de um inimigo externo proporciona um alvo claro para a oração e para a resistência espiritual, reforçando a importância da doutrina da redenção e da salvação através da fé. Outros já veem Satanás como uma representação simbólica das forças destrutivas que operam no ser humano: orgulho, inveja, ego, desejo de controle. Para essa perspectiva, o mal não é uma entidade externa que nos ataca, mas sim uma manifestação de nossas próprias falhas e imperfeições. Satanás, nesse contexto, torna-se um arquétipo do que há de mais sombrio em nossa psique: a capacidade de autodestruição, a tendência ao egoísmo desenfreado e a inclinação para a dominação. Essa interpretação frequentemente se alinha com abordagens psicológicas e filosóficas que buscam entender a origem do mal, não em um ser sobrenatural, mas na complexidade da natureza humana. A luta contra Satanás se transforma, então, em uma jornada interna de autoconhecimento e superação, onde cada indivíduo é chamado a confrontar suas próprias sombras e a transformar seus impulsos negativos em virtudes. E então surge o conflito. Quem está certo? A resposta mais honesta é: ambos estão certos, dependendo do nível de consciência em que se encontram. A Bíblia é um livro vivo. Ela fala com você de acordo com a sua capacidade de escutar. Se você lê a Bíblia apenas com os olhos do medo e da punição, verá Satanás como um inimigo externo pronto para te destruir. Essa leitura literal, muitas vezes, é resultado de uma educação religiosa que enfatiza o perigo do pecado e a ameaça de condenação, levando o fiel a buscar proteção em rituais e dogmas. O medo do inferno e do diabo pode se tornar um motor para a obediência, mas também pode gerar paralisia e culpa, impedindo o desenvolvimento de uma fé mais profunda e libertadora. Mas se você lê com os olhos do Espírito, percebe que essa figura simbólica está apontando para dentro, para as partes suas, que ainda precisam ser curadas. A leitura espiritual da Bíblia transcende a superfície das palavras para buscar seu significado mais profundo, seu ensinamento universal e atemporal. Nesse nível de compreensão, Satanás não é um monstro que vive nas sombras, mas um convite à introspecção. Ele representa os desafios internos, os vícios, as projeções e as crenças limitantes que nos impedem de nos conectar com nossa verdadeira essência divina. A cura dessas partes internas não é feita por exorcismos externos, mas por um processo de auto-perdão, autocompaixão e reeducação da mente e do coração. Vamos começar desmistificando algumas passagens. Isaías 14 fala da queda de Lúcifer. No entanto, um exame cuidadoso do texto e de seu contexto histórico revela que a passagem se refere diretamente ao rei da Babilônia, um governante tirano e opressor. A linguagem poética e figurada utilizada descreve a arrogância e a queda de um poder terreno, que se elevou em sua própria soberba e foi derrubado. O nome Lúcifer ali é uma metáfora poética para alguém que caiu por orgulho, uma estrela da manhã que se apagou em sua própria escuridão. Essa interpretação, baseada em uma análise exegética mais aprofundada, desvincula a figura de Lúcifer de um ser demoníaco pré-existente e a insere, no contexto da crítica profética, à soberba humana e ao abuso de poder. Ezequiel 28 também fala de uma queda, a do rei de Tiro, que se exaltou como se fosse um deus. Mais uma vez, a linguagem é simbólica, descrevendo a grandiosidade e a subsequente derrocada de um rei que se considerava perfeito em beleza e sabedoria, mas que caiu
devido à sua vaidade e iniquidade. O ego do homem sendo tratado como um querubim ungido que caiu, uma metáfora poderosa para a corrupção que surge da autoexaltação. Essas passagens, longe de serem descrições literais de entidades demoníacas, servem como advertência sobre os perigos do orgulho, da soberba e da desconexão com o divino. No livro de Jó, Satanás aparece como um acusador na corte divina, quase como um promotor de justiça, testando a fé de Jó com permissão de Deus. Essa é uma das representações mais intrigantes de Satanás na Bíblia, pois ele não age por conta própria, mas como parte de um processo de refinamento da alma. Ele é um agente no plano divino, um instrumento para provar e fortalecer a fé de Jó, não um inimigo que age por malícia intrínseca. A função de Satanás aqui é a de testar, de revelar a verdadeira natureza da devoção de Jó, sugerindo que a adversidade, por mais dolorosa que seja, pode ser um caminho para um crescimento espiritual mais profundo. Em nenhum desses textos o diabo é descrito como governante do inferno ou grande inimigo de Deus. Isso foi sendo construído ao longo dos séculos por interpretações que misturaram fé com medo, espiritualidade com controle. Agora respira fundo, porque isso pode chocar muita gente. E se Satanás, ou o que ele representa, for uma ferramenta no processo de evolução da alma? Calma. Não estamos dizendo que o mal é bom, mas que o mal é o contraste que revela o bem. Ele é a sombra que aponta onde ainda falta luz em nós. Imagine um escultor que utiliza o martelo e o cinzel para remover o excesso de pedra e revelar a forma oculta. O mal, ou a sombra, atuam de forma semelhante em nossa jornada espiritual, expondo nossas imperfeições e nos impulsionando a buscar aprimoramento. E, como ensinam muitas tradições espiritualistas, não se vence a sombra com medo, mas com consciência. O medo apenas alimenta a sombra, dando-lhe mais poder sobre nós. A consciência, por outro lado, ilumina a sombra, permitindo que a compreendamos, a integremos e, finalmente, a transformemos. Paulo escreveu em Romanos 7: Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ele estava falando de Satanás? Não, estava falando de si mesmo. Ele descrevia a luta interna que cada ser humano enfrenta entre seus mais elevados ideais e suas fraquezas inerentes. Entre o desejo de fazer o certo e a tendência de ceder às tentações, ele expressava a universalidade da condição humana, onde a vontade pode ser forte, mas a carne é fraca. E é aqui que entra o ponto central dessa reflexão. O diabo que mais destrói não está fora, está dentro. Está nas atitudes que tomamos quando estamos desconectados do espírito. Está na nossa necessidade de controlar, na raiva reprimida, no orgulho que não admite erro, na vaidade disfarçada de santidade. Pense em como o ciúme pode corroer um relacionamento, ou como a inveja pode envenenar a alma. Essas não são forças externas, são manifestações da nossa própria escuridão interna. Quando você se observa de forma honesta, percebe que o inimigo está mais perto do que imagina. E isso não é motivo de medo, mas de libertação, porque aquilo que é visto com luz perde o poder. A autoobservação, sem julgamento, permite que a luz da consciência incida sobre as áreas mais sombrias de nosso ser. Ao reconhecermos nossos medos, nossas raivas, nossas inseguranças, tiramos delas o poder de nos controlar no subconsciente. É como acender uma luz em um quarto escuro. Os monstros imaginários se dissipam quando a realidade é revelada. Esse processo de autoconhecimento é o verdadeiro campo de batalha espiritual. E a vitória não se dá pela aniquilação do inimigo, mas pela sua transmutação. Outra ideia que gera confusão: Satanás como o antideus, como se fosse uma entidade tão poderosa quanto Deus, só que do lado do mal. Essa concepção dualista, onde há duas forças supremas em constante combate, uma do bem e outra do mal, é mais comum em cosmologias de outras tradições. Mas a Bíblia afirma que só há um Deus soberano e absoluto criador de todas as coisas. Satanás, na tradição bíblica, não é o oposto de Deus, mas sim uma criatura, sujeita à sua vontade e ao seu poder. Em nenhum momento as Escrituras dizem que existe uma guerra cósmica entre duas divindades iguais. A ideia de que Satanás é um poder equivalente a Deus rebaixa a soberania divina e cria uma falsa simetria, onde não há. Essa ideia dualista vem mais do zoroastrismo e de outras religiões antigas do que da fé hebraico-cristã. No cristianismo, o mal não é um poder absoluto, é uma distorção do bem, como a ferrugem no ferro, que corrói o metal, mas não o cria. Como a mentira que só existe porque existe a verdade, o mal é a ausência ou a perversão do bem, não uma força independente com sua própria origem e poder. Ele é a sombra que surge da ausência de luz, e não uma escuridão em si mesma. Compreender isso é crucial para desmistificar o medo e para reorientar a batalha espiritual para dentro de nós mesmos, onde a verdadeira transformação acontece. A verdadeira batalha espiritual
Portanto, não é contra demônios flutuando no ar em uma dimensão oculta. É contra os pensamentos, emoções e atitudes que nos afastam da verdade, da compaixão, da humildade e da presença de Deus em nós. Essas são as verdadeiras correntes que nos aprisionam. Jesus enfrentou Satanás no deserto, mas não houve chifres nem fogo. O que houve foram vozes mentais dizendo: transforma pedras em pão, o convite ao materialismo, a satisfação imediata dos desejos físicos. Pule do templo a tentação do orgulho espiritual, de usar o poder divino para autoafirmação e espetáculo. Te darei todos os reinos, o desejo de poder e dominação sobre os outros, o desvio do propósito maior para a glória terrena. Ou seja, Jesus venceu não um ser externo, mas os testes internos do ego. Ele demonstrou que a verdadeira força reside na autodisciplina, na humildade e na entrega ao propósito divino, em vez de ceder aos impulsos do ego. E é isso que nos torna verdadeiramente livres. Perceber que o mal não é um monstro do lado de fora, mas um convite ao crescimento por dentro. Cada tentação vencida, cada vício superado, cada perdão oferecido é um passo rumo à nossa libertação real. A superação do mal, nesse sentido, não é uma guerra de aniquilação, mas um processo de alquimia interior, onde as impurezas são queimadas e o ouro puro da nossa essência é revelado. Se você quer realmente crescer espiritualmente, pare de terceirizar sua sombra. Não jogue para o diabo as escolhas que você tem medo de assumir. É fácil culpar uma força externa por nossos fracassos e imperfeições, mas essa atitude nos impede de assumir a responsabilidade por nossa própria jornada. O amadurecimento da alma começa quando você entende que não está aqui para fugir de Satanás, mas para transformar o que ele representa em sabedoria, coragem e luz. É um processo ativo, consciente e contínuo. Você pode ser cristão, espírita, místico, buscador, ou apenas alguém tentando entender o mundo. Não importa a sua filiação religiosa ou filosófica. A verdade espiritual é uma só. Somos seres em evolução, e a sombra é o campo onde a alma é lapidada. No espiritismo, por exemplo, não se fala em demônios, mas em espíritos atrasados que sofrem, influenciam e precisam de luz. Esses espíritos são vistos como irmãos em um estágio inicial de desenvolvimento, que necessitam de auxílio e esclarecimento para progredir. No budismo, o Mara é o tentador, que tenta distrair o meditador menos, mas ele também é parte da mente, uma manifestação dos apegos e ilusões que impedem a iluminação. Mara não é um ser externo, mas uma projeção das próprias dificuldades do praticante. E até nas tradições indígenas, o mal é entendido como um desequilíbrio energético, uma perturbação na harmonia entre o ser humano e a natureza, que precisa ser restaurada através de rituais de cura e reequilíbrio. Em todas essas visões, o que chamamos de diabo não é um monstro, é um mestre disfarçado. Ele nos ensina sobre nossos limites, sobre nossas fraquezas e sobre a imensa capacidade que temos de superá-las. A adversidade, personificada ou não, serve como um catalisador para o nosso crescimento. Então, afinal, Satanás é real ou só uma metáfora? Ele é real, sim, mas como símbolo das forças internas que precisamos vencer, como metáfora do nosso ego desgovernado, como reflexo das escolhas que fazemos quando nos afastamos da nossa essência. Se você quer se libertar do mal, não basta orar com os lábios, é preciso orar com a vida. Com cada atitude, com cada pensamento, com cada decisão que você toma todos os dias. O mal se enfraquece quando você escolhe amar, quando escolhe perdoar, quando escolhe dizer a verdade, mesmo que doa. Essas são as verdadeiras armas contra a sombra, as ações que constroem a luz dentro de nós. Você não precisa mais ter medo do diabo, você precisa apenas conhecer a si mesmo. Porque quanto mais luz você coloca em si, menos espaço sobra para a escuridão. Gostou dessa reflexão? Então compartilhe com alguém que também esteja em busca de entender o verdadeiro significado da espiritualidade. E lembre-se, o despertar começa quando você decide ver com os olhos da alma. Você está pronto para essa jornada de autoconhecimento?